Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta Pinto. Seja bem-vindo a mais um Cristão Bem Resolvido. Hoje o tema vai ser, acima de tudo, vai ser um tema muito abençoado, a começar por mim. Portanto, quero já que você prepare aí a sua Bíblia. Não sei se você se recorda, você que acompanha o canal, a comunidade do canal, eu escrevi uma frase que diz assim, que diz o seguinte: a submissão de uma mulher para com o esposo é e deve ser uma consequência de um amor recebido por parte do mesmo. Acredite que o ministério do homem esposo é mais difícil e sacrificante do que o nosso. E depois eu coloquei aqui uma questão. Gostaria deste tema no canal? Tivemos 22 votos de resposta sim. Então hoje eu vim trazer para vocês aqui esse tema. Pois eu acredito que muitas pessoas, e isso é realmente um notório nas igrejas, e quando muitas das vezes até os próprios homens, muitas pessoas falam que a Bíblia, muitas mulheres, não é? Falam que a Bíblia está a ser machista a respeito desse conceito, não é? Mas eu quero dizer para você o que é que a palavra de Deus realmente fala acerca dessa submissão, desses dois princípios, tanto do lado da mulher como do lado do homem. Tudo o que Deus faz é perfeito e com a finalidade de que cada um de nós venhamos a cumprir um papel e que os dois se encaixem, ok? Eu já falei aqui acerca disso, que o homem e a mulher, cada um tem o seu papel e para que eles se encaixem. Existem princípios inegociáveis na palavra de Deus. Não estou a falar de funções. Tem que haver o princípio, porém a função. Cada um nasceu com os seus dons, cada um nasceu com a sua, aquilo que sabe fazer de melhor. Então nós vamos agora mergulhar um pouquinho neste estudo, para que eu e você venhamos a entender qual é o conceito e o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito de a mulher ter que ser submissa ao seu marido. E eu não posso deixar de dizer aqui, depois dar aqui o meu testemunho, não é? Porque afinal de contas, a verdade é que muitos homens e em muitas igrejas e em muitas congregações, por assim dizer, este ensinamento é passado muito interpretado de uma forma muito individual e também tem a ver com a questão cultural. Por exemplo, aqui no norte do país, de Portugal, existe uma cultura onde os homens são um pouquinho mais machistas, entendem? Então isso é importante falar aqui. Tem a ver com a cultura também. Não, a Bíblia não nos fala acerca de cultura, mas a cultura e a questão geográfica está relacionada com a cultura. Isso faz muito com que as pessoas interpretem isso de uma outra maneira. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o que é que a Bíblia fala. Qual é o apelo que o apóstolo Paulo está a fazer aqui quando se trata de homens e quando se trata de mulheres, ok? Sem mais rodeios, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu faço questão de lhe pedir que você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe, eu quero que você leia muito bem o que é que nós vamos falar aqui. O texto diz assim, Efésios 5, 22, 33, está escrito assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo que Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a, como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, ok? Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo,
porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo. Olha o ministério deles. Como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Queridos, vamos estudar este texto e vamos literalmente explicar um pouquinho acerca disto. A palavra do Senhor aqui é clara, diz que nós temos que ser submissas aos nossos maridos. Isso é inegociável. Mas nós precisamos saber o que é que significa esse conceito de submissão. Porque muitas pessoas interpretam isso como algo que a pessoa deve se humilhar. E muitas pessoas, infelizmente, muitos homens, interpretam isso mesmo num conceito abusivo. E não é isso que a Bíblia nos diz, ok? Tudo tem um equilíbrio. Eu gosto sempre de citar isso aqui, que todas as coisas existe um equilíbrio. Então nós precisamos de ser sóbrios e modestos, como o apóstolo Paulo nos refere na palavra de Deus, ok? O que é a submissão? A submissão é o ato ou efeito de submeter, obediência voluntária, sujeição, humildade, ok? Voluntária, passividade, ok? Quando, aqui no conceito da palavra de Deus, nós devemos entender que a submissão, a mulher ela está sob uma missão, submissa, submissão. Ou seja, os dois, eles estão numa missão onde o homem é o cabeça e a mulher é a ajudadora, é a idônea. Então você precisa entender os valores que Deus depositou em si, mulher, que realmente são riquíssimos. Porque a palavra idônea é uma palavra muito forte e nós já vamos ler aqui. Amém? Vamos lá. A submissão foi criada, por exemplo, eu coloquei aqui algumas coisas para vocês entenderem bem. É necessário saber da raiz de tudo onde começou. A submissão foi criada, ou então começou em Eva. Gênesis 3,16 está escrito. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ok? Então, isso aconteceu quando houve a queda de Adão e Eva, não é? Quando eles caíram no pecado. Tudo o que Deus criou, particularmente, não seria assim. Mas tudo isso começou pela questão da desobediência. Não era suposto eu e você, mulher, darmos à luz com dor de parto. Está claro aqui na palavra de Deus. Devemos compreender o motivo e os porquês e como tudo começou. É necessário. Adão foi criado, ok? Um ser perfeito, ok? Ele é um ser completo, que lhe foi chamado de alma vivente. Deus, com a sua infinita sabedoria, decidiu que o homem atingisse um grau de completo e para isso dividiu em dois, ok? O que é que ele fez? O feminino e o masculino. Para que a alma atingisse um estado em que pudesse aprender o significado de tanto de receber como de dar, ok? Por essa razão, Deus dividiu em duas metades, uma metade masculina, o atributo da doação de uma metade feminina. Então, o que é que acontece aqui? Se formaram um cônjuge. Os cônjuges devem perceber que o casamento, porque foi aí que tudo começou, o casamento começou em Gênesis, ok? Como já falamos aqui, amém? Em nome de Jesus. Então, tudo começou por aí. E eu quero também deixar claro aqui que casamento é muito mais do que uma instituição inventada pelo homem. Como eu já disse, casamento é uma aliança, é um pacto feito, é uma aliança entre você, o seu marido
e Deus. Deus é o cabeça. Deus, ele orienta a tua vida conjugal. E assim o homem é o cabeça do lar. E a mulher, ela é submissa, ela está sob essa missão e ela cumpre o papel de humildade, de submeter voluntariamente ao homem, ok? É muito importante que nós venhamos a entender isto. Eu vou falar aqui, se quisermos que os nossos relacionamentos sobrevivam, não é? Temos que entender que o seu verdadeiro espiritual significado. E isso apenas pode ser feito quando ambos os cônjuges são conscientes na sua mútua e espiritual meta, ok? Então, em Gênesis 18 diz assim: Deus fez uma mulher idônea. Olha isso, gente. Idônea é a expressão usada por Deus como auxiliadora. Cara, você tem noção do que você é, mulher? Você é uma auxiliadora. Você é idônea. É uma expressão muito significativa. O termo em hebraico usado para definir auxiliadora é ezer, que significa, da raiz hebraica, rodear, circundar, que é proteger, defender, socorrer, prestar auxílio ao seu esposo. Então você é a coluna daquela casa. Você, mulher, foi criada, foi chamada para ser uma protetora na área da oração. Você é a coluna. É necessário que nós venhamos a entender que o homem e a mulher, para cumprirem os dois, cada um o seu papel, tem que cumprir os dois, não tem como. E você, se não orar pelo teu esposo, se você não colocar a vida do teu esposo no altar todos os dias, ele vai se perder, porque ele precisa de si para te completar. Você está a entender a importância da mulher? Quando Deus uniu a mulher e o homem, existia realmente um projeto fundamental, maravilhoso. Isso é muito importante. Ok? Então, é necessário. A palavra idônea no hebraico é neged. Neged, que significa tradução, porém aponta para um significado. Corresponde, apropriada. No hebraico, essa palavra corresponde, nós somos correspondentes dos nossos maridos, somos apropriadas. Deus separou alguém para a tua vida apropriado. Ou seja, você e o seu marido se completam no propósito que Deus determinou para as vossas vidas. Então, mulher, você não tem que fazer tudo, nem o seu marido tem que fazer tudo. Os dois completam-se, cada um com a sua função, cada um com o seu dom, cada um na sua área. Existem princípios que não podem ser quebrados, em nome de Jesus. Então, o conceito de ser idônea é um conceito de ser uma ajutora. Ok? Esse termo não significa que ela receba um papel secundário, nada a ver. De acordo com a palavra de Deus, a expressão ajutora idônea vem do hebraico, ezer, que literalmente significa oposto a ele, correspondendo a ele. Então você simplesmente entenda que não tem nada a ver com o facto de você ser uma pessoa literalmente, eu tenho que ter que me submeter, porque tem muita gente em muitas igrejas que isso é uma criancice, isso é uma infantilidade e uma irresponsabilidade por parte até de pastores, por parte até de líderes que ensinam as suas ovelhas em que existe. Eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi situações em que eu já vi situações dessas. Que a mulher, oficialmente, após o casamento, não é antes do casamento. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, querido. Você se submete ao teu marido a partir do momento em que você se aliança, casa com ele. Porque o namoro é governado por você. Você, mulher, governa o namoro e você, homem, governa o casamento. É assim que funciona. Nós, mulheres, fomos instruídas para educar. Nós temos o dom de educar. Nós temos algo que Deus colocou em nós, um dom, uma sensibilidade de educar a pessoa com quem você vai se casar, ok? Isso é muito importante aqui, doa quem doer, entenda como quiser. É você que diz ao seu
parceiro ou ao seu noivo, não coloca a mão aqui. Não é você que vai dizer isso para ele. É você que vai dar essa educação. E é por aí que você consegue ver realmente o caráter dele. Se ele realmente gostar de si, ele vai lhe respeitar. Porque isso não é uma coisa, não tem que ser nada por aí além. Os namoros da corte, nos tempos dos nossos pais, nos tempos mais antigos, era assim que funcionava. A minha sogra, quando namorou com o meu sogro, ela namorava e tinha sempre lá a mãe dela a olhar, a observar. Mal havia um beijinho. Por que agora não pode? Por que agora não pode ser assim? Porque existiu um movimento feminista. Existiu um movimento feminista ao qual as próprias mulheres, acabaram com esses valores morais, que são extremamente importantes. A grande realidade é essa. O movimento feminista, é claro, nós mulheres não podem ser nem 8 nem 80. Não é? Nós sabemos que no século 60, 70, 80, as mulheres, houve um movimento feminista onde as mulheres quiseram ser iguais, ter os mesmos direitos. Quando anteriormente as mulheres nem tinham direito nem a nada, nem abrir a boca, nem propriedades, quando isso é completamente antibíblico, isso está errado. Só que o problema é que a mulher foi subindo através desse movimento feminista. E um dia também vou falar aqui sobre o feminismo, aqui se realmente devemos ser ou não. Eu acho que particularmente nós devemos lutar pelos nossos direitos, como mulheres, à luz da palavra de Deus. Então, queridos, infelizmente, quem destruiu as coisas estão como estão nos dias de hoje, justamente porque a mulher quis assumir o mesmo nível, o mesmo patamar que o homem, sendo que a palavra de Deus não nos ensina nada disso. Você, mulher, não tem que se sentir inferior ao seu esposo. Você não tem que se sentir inferior, porque Deus colocou diante de ti o dom de ser idônea. Você sabe o que significa a palavra idônea, querido? Idônea. Olha, isso é muito forte. Gente, quando eu comecei a ler acerca disso, eu pensei assim, não, está tudo errado. Olha o que Deus te chama. Idônea. Olha isso. Mulher apta perfeitamente ao propósito pelo qual se destina. Você está apta, você é apta para desempenhar o seu papel. Está apto, tem competência para ocupar um cargo. Qual foi o cargo que Deus te deu? Cuidar do teu esposo, da tua casa. E não só. Mulher tem que trabalhar, sim, deve trabalhar. Nós não podemos confundir mandamento com princípios. Existem princípios e existem mandamentos, queridos. Ok? Na palavra de Deus não existe. A mulher não pode trabalhar. Está errado. Nos dias de hoje, na cultura e nos dias de hoje, existem princípios em que quando é necessário a mulher deve trabalhar. Porém, essa responsabilidade foi dada ao homem. Mas isso não significa que eu tenha que ficar parada em casa, me submeter a esse nível padrão de vida, sendo que Deus, você pode trabalhar sim, desde que tenha equilíbrio, sem problema nenhum. Então existe aqui uma cultura, muitas das vezes machista e feminista, que não deixa, a pessoa não consegue experimentar aquilo que Deus arquitetou para o homem e para a mulher. Você está a entender até aqui? É importante você entender isso. Olha aqui o significado de idônea, aquela que expressa confiança, moralmente adequada, honesta, íntegra. Eu amo essa palavra. Então, meu querido, ou minha querida, tenha muito cuidado, porque Deus determinou que você é isso, mas só é quem toma posse. Só é quem toma posse, só é quem adota o caráter de Cristo. Você acha que submeter é fácil, minha querida? Submeter ao teu esposo quando você não está de acordo com alguma coisa? Eu já vou falar um pouquinho acerca disso. É necessário, tanto ele como ela, adotarem um caráter de Cristo. Porque sem o caráter de Cristo, sem uma adoção do caráter de Cristo, imagina que você é uma pessoa
que foi obrigada a adotar um caráter que você não queria. Você só viu violência, você foi, enfim, tem o pior histórico. Você acha que o teu caráter vai ser um caráter apto para desempenhar essas funções? Não. Você precisa passar por um processo de tratamento. Você precisa de alguém que te instrua, que te acompanhe, que te dê, passar por um processo de libertação, adotar o caráter perfeito que é o caráter de Cristo, para que você possa estar apta para desempenhar essas funções. Porque desde Gênesis, Deus te chamou de mulher idônea. Você é idônea, querida. Só toma posse quem quer. Eu tomo posse. Eu sou uma mulher idônea. Eu sou uma mulher idônea. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, é necessário nós entendermos isto. Apta, capaz, competente. É algo assim maravilhoso. Deus te chamou para ser apto, competente, honesto, íntegra. Você é tudo isso para Deus. Então por que é que você se desvaloriza só porque você tem que se submeter? Agora vamos falar acerca também do ministério dele. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, que é muito importante. Quando Adão viu Eva, chamou-a de varoa. O que indica tanto a forma de como ela foi criada, como a forma como ele a reconhecia. O próprio homem chamou ela de varoa. Como alguém igual a ele. Não é inferior, é igual, queridos. Igual a ele. E não como aquela coisa de ser inferior. O Adão reconheceu Eva como uma complementação. Não como a sua rival e muito menos como a sua escrava. Então, homem, que você tenta, aplica isso para a tua vida por uma questão abusiva, saiba que está errado e você vai prestar contas diante de Deus. E que as suas orações também não são ouvidas do teto para cima. É muito importante entendermos isto. Ok? Adão falou assim, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, é igual a mim. E unicamente dois seres que fossem diferentes, mas iguais, que poderiam se tornar uma só carne. Querido, isso é forte demais. A partir do momento em que você casa, vocês são uma só carne. Então existe a função de você, mulher, se submeter ao seu marido por amor. E existe também, já lá vamos, já vai a parte dos homens. Eu já estou só aqui a falar das mulheres, não é? Porque quer queira, quer não, você tem que ser submissa ao seu marido. Mas eu vou dizer, é muito mais fácil me submeter a um copo com água do que amar a mulher como Cristo amou a igreja. O ministério deles é bem mais difícil. Adão precisava de alguém que o completasse, alguém com quem realmente com quem estar em comunhão, somente alguém que fosse igual e ao mesmo tempo diferente, para que pudessem se completar. Amém? Isso é muito importante frisar aqui, que eu já frisei e eu vou continuar. Amém? A mulher tem o desejo de conhecer e incentiva o homem a buscar com a sua força, ok? E trazê-la o que ela deseja, o que é um conjunto. Ela é responsável pelo desejo do homem para o espiritual, para o incentivar e obriga a atrair a realização superior. Vejamos, toda a mulher sabe edificar a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Isto está escrito em Provérbios 14:1. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão a entender aqui? Submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios 5:21 deixa claro que, como fruto da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, Efésios 5:18, nós temos uma responsabilidade de submissão mútua, sujeitando-nos uns aos outros. Todos nós vivemos debaixo de uma autoridade. Então, você tem que entender que aqui é da mesma forma que você vai para o seu emprego, você não está sujeito a uma autoridade, você não tem que se submeter ao teu patrão.
Então, é quase a mesma coisa. Entende? Não é aquela questão de humilhação, que você vai ser humilhada, que você não tem direito a opiniões. Cá em casa, aqui ninguém toma decisões sem que os dois estejam de acordo. Cá em casa ninguém toma decisões, principalmente na área com os nossos filhos. Ninguém toma decisões sem que os dois estejam de acordo. Não pode haver uma autoridade abusiva dentro do lar. E se isso acontece, isso precisa ser reavaliado, porque é muito importante. Muito importante. E pensa numa mulher que era difícil de entender o assunto. Porém, graças a Deus eu estudei a Bíblia, porque se eu me fosse deixar influenciar por inicialmente algumas doutrinas que me estavam a ser dadas, que não estavam bem, não era bem aquilo que a palavra de Deus estava a tentar dizer ali, não, queridos. Doa quem doer. Às vezes as pessoas são discipuladas de forma, como é que eu costumo dizer? Elas são discipuladas de uma forma machista. É verdade, queridos. Doa quem doer. Estamos aqui, por exemplo, aqui no Norte, os homens são um pouquinho machistas. Com todo o respeito, com todo o respeito a cada homem, com todo o respeito, mas é uma realidade, é uma cultura. Já no sul do país é um pouquinho diferente. Mas nós não podemos aplicar isso dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não existe isso. Machismo ou feminismo é tudo que é além do padrão normal. Ok? Então nós mulheres devemos defender os nossos direitos femininos e os homens devem defender os seus direitos do sexo masculino. É uma coisa normal. O Espírito de Deus produz um alinhamento, queridos. Um alinhamento, o sentido literal do verbo grego no corpo de Cristo. É especialmente a família. Através das autoridades em nossas vidas, a quem nos submetemos. Somente quando nós entramos na linha é que haverá relacionamentos saudáveis no lar. Então, queridos, a irmã Marta era uma pessoa difícil de se submeter. Foi difícil entender esse princípio, essa necessidade, não é? Porque quando nós não obedecemos à palavra de Deus, o que é que acontece? Nada irá ser bem sucedido. Então imagina uma mulher como eu, com 28 anos na altura, foi quando eu conheci o meu marido, já bem tarde. Vivia sozinha, tinha um emprego. Me adaptar a este estilo de vida no início do casamento não foi fácil, queridos. Não foi fácil. Porém, também existia do lado disso. Eu tenho muitos problemas de onde falar, não. Eu sei que ele vai ouvir, mas que ele não está aqui também, agora posso falar. Porém, a maneira como ele foi instruído nessa área era muito assim, uma coisa muito machista também. Então nós conversámos e chegámos a um acordo. Não, peraí, isso não é assim não. Eu lembro-me que uma vez eu namorava com o meu esposo e o meu esposo, não, é assim porque eu tenho autoridade. Eu olhava para ele, ficava assim, aí eu fui estudando e fui vendo, não, peraí, calma aí. Não, no namoro não há autoridade, meninos. A autoridade no namoro é o seu pai e a sua mãe. E você, mulher, tem autonomia em educar a pessoa com quem você vai se casar. É você que vai dizer para ele, você não põe a mão aqui, você só não faz. É tão simples quanto isso. Tá bom? É você que gera o namoro. De acordo com a autoridade que está lá atrás sobre a sua vida, que é o seu pai e a sua mãe. No meu caso, eu só tinha a minha mãe. Então, o namoro ela educa. E o marido tem que respeitar. Porque, acima de tudo, o homem tem que respeitar a esposa, a sua noiva. A noiva é algo muito importante. Se não houver esse respeito, tem que haver respeito. Tem que haver respeito, porque lá na frente do ministério deles, homem, é amar. Então, se você já não ama no namoro, como vai amar no casamento? É por isso que eu digo que é importante sim você ter que colocar à prova algumas coisas no noivado para você ver realmente se aquela pessoa é a pessoa que Deus separou para a tua vida. Porque a pessoa que Deus separa para a tua vida, ela vai ser uma pessoa ao qual você vai ter capacidades de aguentar, suportar.
Então Deus vai dar sempre alguém em que... Mas para isso você precisa de testar algumas coisas. Você entendeu? Então é muito importante entendermos isto. Ok? Assim como os vários anéis. Deixa eu ver aqui uma coisa muito importante que eu quero também vos dizer aqui. Submissão não significa, como já falamos aqui, inferioridade da mulher. Ok? Alguns, infelizmente, interpretam isso mal. Eu já expliquei aqui. E usam mesmo a base bíblica para isso. Sobre a submissão. Como se isso significasse inferioridade da mulher. Mas submissão feminina é, acima de tudo, uma questão funcional, não essencial. Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. Gênesis 1:27. Criou a mulher justamente para socorrer o homem e complementar o homem. Isto é muito forte. Na Bíblia, na própria Bíblia, nós encontramos mulheres mais corajosas que os homens. Débora foi uma delas. Mais capazes, com mais facilidade de comunicação. Aliás, mulher geralmente é muito mais comunicadora do que o homem. O meu marido fala pouquíssimo. Pouquíssimo. E, no entanto, no início, choque. Porque ele fala pouco e eu falo demais. Então, houve ali uma dificuldade também. É o que eu digo. É a realidade dos factos. Então, o que é que acontece? Encontra-se mulheres na palavra de Deus mais corajosas, com mais aptidão para desempenhar determinadas funções. O princípio, o mandamento tem que ser este, submissão. Mas os princípios, existem homens que não têm capacidades que as mulheres têm. Existem homens que não foram chamados para pregar a palavra de Deus. E existem mulheres que foram chamadas para pregar a palavra de Deus. Não é o nosso caso. O meu marido é um excelente pregador. Eu amo ouvir esse homem pregar. Eu passava horas só a ouvir, porque ele tem a arte de ensinar. Ele é um professor. Ele é uma bênção, queridos. Doa quem doer. Aliás, eu sei que sou suspeita por ser mulher. Eu também não posso estar aqui a criticar o meu marido, né? Porque, na verdade, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Amém? Mas na minha vida pessoal eu não passo por aqui, tá? Mas posso citar alguns exemplos, como foi o meu caso. No início eu tinha dificuldade nessa área. Eu ficava furiosa quando as pessoas diziam: não, você tem que submeter. Não, porque... Mas as pessoas também não sabiam explicar. Porque, veja bem, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Mais um exemplo. Há mulheres que são mais, por exemplo, há pessoas que são mais capazes de comunicar, como eu estava a dizer, não é? Ok? Há pessoas mais comprometidas e outras menos comprometidas com Deus, queridos. Isso significa que não há diferenças funcionais e práticas de um bom andamento do lar? Não. Isso é, em sua infinita graça, Deus designou um membro do lar como líder. Ele é o líder, ele é o cabeça. Protetor, provedor, essa é a função do homem. Homem é líder, protetor e provedor. E o outro, como a sua companheira amiga, complementando. Assim, evitando muito conflito e ato na família. Submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos. Preste muita atenção a isso. Existem muitos homens que falam como se todas as mulheres fossem subservientes a eles. Mas o texto bíblico é muito claro e declara. Preste atenção. 4 vezes submissão. Declara 4 vezes submissão. É da esposa ao seu próprio marido. Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1, depois pode ler em casa, Efésios 5:22 e Timóteo 2:5. Leia em casa as 4 vezes que a Bíblia nos fala acerca sobre a palavra submissão. Ok? Como eu disse aqui anteriormente, o jovem namorado não tem direito nem razão em exigir submissão. E da parte da sua namorada, assim como o homem não tem o direito de mandar. Ok? Isso é uma realidade. Na ordem bíblica, aplica-se ao lar e conforme alguns textos bíblicos, algumas situações de liderança na igreja. Mas na palavra de Deus justifica uma aplicação de submissão feminina num contexto
político, empresarial, tomemos cuidado para falar o que a palavra fala e não mais nem menos, ou seja, é o que a Bíblia diz e ponto final. Vocês estão a entender? Ok? Submissão não significa escravidão. Não existe escravidão no lar. O escravo é o homem, é o homem e não a mulher. Jesus chamou o homem para liderar o lar com amor sacrificial, ok? Então, homem, você foi chamado para amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Preste muita atenção, porque existem muitos homens que oficialmente querem que a esposa se submeta, mas não fazem a parte deles. Eu quero dizer que isso está errado. A submissão, foi a tal frase que eu escrevi aqui, a submissão de uma mulher para com o esposo é e deve ser uma consequência de um amor recebido por parte do mesmo, ok? Então, se você quer que a sua esposa se submeta, então comece a trabalhar a sua esposa, a tratá-la com respeito, com carinho, com um vaso frágil, com amor. Comece a tratar a tua esposa como Cristo trata a igreja. Isso é muito importante, para que você veja a consequência que você espera à luz da palavra de Deus. Não é assim. As coisas não são assim tão simples, ok? Submissão não implica em autonomia masculina no lar. Submissão no lar não significa que o homem toma todas as decisões, independentemente de qualquer consulta, palpite ou opinião dos outros membros do lar, ok? Isso não é o que a Bíblia diz. Vocês dois que mandam no lar, que têm filhos, enquanto os dois não estiverem de acordo, não considero que é preciso conversar, é preciso comunicar a fim de concluir, de estarem os dois numa posição, numa mesma opinião e então avançar, ok? Não é essa coisa porque eu quero e acabou. Ou seja, imagina que o teu esposo ou a tua esposa quer uma coisa que é contra a palavra de Deus. Você vai se submeter a isso? Não pode. Porque você vai se submeter contra a própria palavra de Deus. Então, comunicação é fundamental. Comunique com o seu esposo, ok? A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 1 Coríntios 7, 4. Então, quando você, homem ou mulher, principalmente homem, porque eu já falei aqui de mulher agora, quando você, homem, maltrata a sua esposa, que é um vaso frágil, e dentro do vaso geralmente tem que ter uma terra, boa terra, para ter uma flor lá dentro. Se você não cuidar da tua esposa, se você não tiver o amor de Cristo para com ela, você não vai conseguir nada dela. Porque a esposa, ela deve se submeter por um ato de amor. Ela tem que ter prazer em se submeter ao marido. Ela tem prazer em se submeter. Porque ela ama. Entendeu? Então, quando a lei da semeadura, se você semeia coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Nós precisamos para nós nos completarmos, segundo a palavra de Deus, nós precisamos de concluir, o esposo e a esposa precisam de fazer muito bem o seu papel para que os dois se completem. Não exige submissão da sua esposa, sendo que você é agressivo nas palavras, ou bate na sua esposa, ou maltrata, enfim, existem várias coisas. Ou você que toma as decisões e não fala com ela, não é assim, está errado. Deus condena. E Deus não ouve a oração do sacerdote. Você tem que assumir o ministério sacerdotal dentro da sua casa. E se você não cumprir o seu papel, que é mais difícil do que o da esposa, porque eu tenho que admitir isso, porque é difícil para o homem, não é fácil não. Mas se você não cumprir o seu papel dentro da medida do possível, com as mínimas exigências que Deus dá na palavra de Deus,
as suas orações não são ouvidas do teto para cima. E isso é muito grave. Então, é necessário nós entendermos isso. O ponto na criação da mulher foi justamente a necessidade que o homem tinha e tem de ter alguém ao seu lado como companheira, amiga, complemento e socorro. Tem mulheres que querem ser socorro, muitas das vezes, e o homem não quer ouvir. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua esposa. Porque a sua esposa, ela foi criada, ela foi chamada para ser idônea, para ser ajudadora e para orar pela tua vida. Então ouça a voz da sua esposa. Se você tem uma esposa em casa que ora pela sua vida, uma esposa que cuida dos seus filhos, uma esposa que... Enfim, você não consegue, homem, ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua esposa. Você está entendendo o que eu estou a dizer aqui? É muito importante entendermos isso. A sua esposa foi chamada para ser sua companheira. Ela não quer o seu mal. Ser amigo de alguém não significa que a esposa tenha que dizer as coisas. E o homem quer ouvir. E isso se aplica em todos os relacionamentos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é só homem, não. Ok? Então nós temos que entender. E espero que você tenha entendido qual é o verdadeiro conceito realmente de submissão da mulher para com o marido. Então, marido e mulher, que a mulher seja submissa, cumpra o seu papel de mulher idônea, apta, que seja uma pessoa humilde e que realmente cumpra esse papel. E o esposo, que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O ministério do homem é muito mais difícil. Ele tem que sacrificar a sua própria vida. Ele se maltratar você se maltratar a sua esposa, você está a maltratar a si mesmo. Então é algo assim muito, muito, muito difícil. O rei Salomão declarou que a mulher é a coroa do seu marido. A mulher é a coroa do seu marido, a mulher sábia. Ela edifica a sua casa. E a tola a derruba, declarando que ela tem o poder de proteger e de destruir. Queridos, prestem muita atenção. Isso não significa que o homem também não tenha que ser sábio. A sabedoria não está somente na mulher. O próprio Salomão era um homem sábio. Então, o homem não queira colocar essa responsabilidade sempre em cima da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas Salomão também foi um homem sábio. Também foi considerado o homem mais sábio. E, portanto, cabe a si também ser sábio. Em nome de Jesus. Na própria Bíblia encontramos mulheres, por exemplo, mais corajosas. Já dei aqui o exemplo de Débora. E mais capazes, mais comunicadoras que os seus maridos. Então é assim, é necessário entendermos que o facto de um casal, por exemplo, há homens, eu vejo isso muito nas igrejas, há mulheres que pregam mais do que os homens, ou homens que pregam mais, e cada um foi chamado para cumprir o seu papel dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina no seu ministério. Então não é por aí, isso não tem nada a ver, amém? Bom, eu vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo e que este vídeo tenha sido realmente edificante para a tua vida, que você entenda realmente o que é ser submisso ao marido e que o marido entenda também o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. É fundamental, é necessário entendermos isso para que os dois se encaixem como duas alianças uma entre a outra e cumpram os seus papéis. A finalidade sempre é essa, é cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Mas para isso é necessário estes princípios. Estes pilares precisam de estar firmados para que você e eu possamos crescer e desenvolver o ministério que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijinho.